Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Edna Carvalho, sou terapeuta EFT, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à série de vídeos sobre crenças, em que você acredita. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre relacionamento, é isso mesmo, vamos investigar um pouquinho quais são as crenças limitantes que estão por trás do relacionamento. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Por que a gente sofre muito dentro de relacionamento? Por que a gente não consegue se adequar, se ajustar ao outro? O que as vivências nossa, né, na infância tem a ver com tudo isso? Vamos investigar um pouquinho o relacionamento dos nossos pais. Será que o relacionamento deles interfere na nossa vida? Será que quando nós crescemos, como é que a gente enxerga o outro? Como é que a gente passa a se relacionar com o outro? Vamos lá. Quando nós somos criança, as pessoas têm o hábito de conversar na frente dos pequenos, das crianças, como se eles não entendessem nada. Mas nós já sabemos que o nosso subconsciente vai guardando tudo que a gente vai vivenciando, ouvindo, percebendo. E quando criança, nós ouvimos muitas histórias e muitas coisas negativas em relação a relacionamento. Tanto a gente ouve os nossos pais, a mãe falando contra o pai para uma amiga, para um parente, para uma vizinha, como a gente também ouve muitas histórias de pessoas que traem, de tanto mulheres como homens. E a gente vai ouvindo tudo isso e vai guardando. Se nós vivemos numa família onde o relacionamento da mamãe e do papai não é muito saudável, eles brigam muito, eles discutem muito, tudo isso fica no nosso subconsciente. Tudo isso fica guardado. As palavras negativas que a gente ouve quando criança em relação aos outros, traição no casamento, muitas vezes as pessoas falam da falta de caráter do outro e a gente vai guardando tudo isso. Quando a gente vê a nossa mãe em sofrimento por conta da falta de caráter do pai ou uma ação inadequada que o pai tem, e nós vemos nossa mãe sofrendo, nós absorvemos aquilo para nós e carregamos isso quando adulto. Então, a gente acha que nossa mãe deveria ter tomado atitude, que ela deveria ter feito alguma coisa, a gente quer tomar as dores da mãe, nós passamos a ter raiva do pai, e o pai é muito importante para nós. Então, se nós passamos a ter raiva do pai, nós julgamos o pai pelas atitudes dele, quando nós nos tornamos adultos, a gente passa a vivenciar praticamente o mesmo relacionamento que os nossos pais teve quando nós éramos crianças. Então, olhando todas essas vivências da infância, o que a gente ouviu, o que a gente viu, o que a gente presenciou, que muitas vezes levam as crianças como que não entende nada, eu lembro perfeitamente de muitas histórias e de muitos acontecimentos quando eu era criança. A agressão física dentro da família, tanto a agressão física como verbal, a questão de tipo assim, todo homem trai e as mulheres sofrem, e é tudo isso tudo muito normal. E essas crenças todas a gente vem carregando. Então, tipo assim, o homem ele pode ter várias mulheres, que tudo bem, a mulher pode sofrer, tudo bem, a mulher passa a ser escravizada, tudo bem. E a gente passa a ver tudo isso. Quando a gente é adulto, a gente passa a vivenciar esses padrões. Muitas vezes familiares, muitas vezes acontece com o vizinho, com o parente, dentro de casa, dentro do seio da própria família. Porque os homens são criados desde criança a terem várias mulheres. E tudo bem. Se você for ver ao longo da história, se você for ver lá nos primórdios e um pouquinho lá na criação, você vê que toda a culpa de tudo, nesses milhares de anos, é colocado na mulher. Porque a pobre da Eva foi oferecer a maçã para o Adão, e o Adão, coitadinho, ele não teve ação nenhuma. O pobrezinho foi ali aliciado pela Eva e acabou comendo a maçã. Ele não usou o livre-arbítrio dele porque ele poderia. Eu imagino Adão bobão comendo a maçã, só porque a Eva ofereceu para ele ou porque a Eva ali falou para ele que era melhor ele comer a maçã para ele ter o conhecimento da árvore da vida. Enfim, e aí as mulheres carregam toda essa injustiça que foi vivida lá nos primórdios, raiva, injustiça, se sente julgada, e aí a história vem carregando toda essa situação da pobre da Eva, joga em cima das mulheres. Então, ao longo da história, a gente vê as mulheres sendo escravizadas,
se você for ver, não muito longe, as negras perdendo seus mamilos, perdendo dentes, porque as senhoras tinham ciúmes e aí, por raiva, mandava arrancar os dentes das escravas bonitas, arrancava clítoris, e a gente vê isso não é muito longe. Hoje isso ainda acontece em alguns países, em algumas regiões, né? E ao longo da história você vê que o homem ele podia casar com várias mulheres e a mulher tinha que aceitar tudo isso. E ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que cuidar dos filhos, ela não tinha direito à palavra, ela não tinha direito a nada. E todas essas crenças, tá tudo enraizado no nosso DNA. Então, quando você se relaciona com uma pessoa, é claro que no nosso íntimo, né, na nossa consciência, a gente quer ser feliz, a gente quer ter um bom relacionamento. Mas por conta de todas essas crenças que a gente carrega, acaba que, tipo assim, você inicia um relacionamento bacana, daqui a pouco começa a dar os burros na água, né? Quanto lixo emocional a gente tem? Quanto lixo emocional a gente viveu nessa existência? Eu dei vários exemplos de situações de milênios, de centenas de anos, ou de 2000 anos, ou mais de 2000 anos, mas e o hoje? Quanto lixo nós vivemos nessa existência, nessa vivência? Então você imagina como que é quando você é criança e você cresce num seio familiar onde é turbulento, onde seu pai e a sua mãe vivem brigando, onde o seu pai trai a sua mãe, ou vice-versa, sua mãe trai o seu pai, ou os dois vivem se pegando, se matando, brigando o tempo todo, se xingando, se desrespeitando, e você como criança presenciando tudo isso. Então quando você cresce, você tem esse modelo de relacionamento. E aí você passa a ser uma pessoa insegura. Você começa a se relacionar com uma pessoa que é a pessoa dos seus sonhos. Ela tem todas as qualidades que você gostaria que uma pessoa tivesse. Daí alguns meses, um ano, começa um monte de situações a acontecer. Você passa a não ter mais segurança na pessoa, a pessoa não pode mais falar com ninguém que você já acha que ela vai te trair, você fica extremamente ciumenta e possessiva, tanto isso em relação aos homens como às mulheres, tá? Grande parte são mulheres que surtam e piram, mas tem muitos homens também. Tem a questão da possessão, do homem entender, por conta desses primórdios todos que eu contei no início, do homem achar que ele é dono, é da cultura, né? Isso vem enraizado no DNA, enraizado em todas as memórias de outras existências. De casou, ele é dono da mulher, então tem muitos homens que bate, maltrata e acha que ele é dono, ele escraviza, porque a mulher passa a ser uma propriedade dele. Então você imagina quantas crenças e quantas situações nós não precisamos limpar para que a gente possa ter realmente um relacionamento saudável, tanto o homem quanto a mulher. E da mesma maneira que eu falei nos outros vídeos, nós temos que observar o que a gente pensa em relação a isso. O que eu sinto? Como é que foi minha infância? Como é que foi minha adolescência? Como é que foi a minha vivência com os meus pais e com as pessoas próximas a mim que se relacionavam? Eu presenciei muitas traições. Meu pai era presente, não era presente? Se meu pai não era presente, então eu vou achar que a qualquer momento eu posso ser abandonada de novo. Tem muito essa questão também. Minha mãe surtava o tempo todo, e hoje eu sou um homem e eu arrumo uma mulher que vira e mexe, ela surta. Por quê? Porque o meu subconsciente tá lá registrado, todas as minhas vivências que eu tive, e aí eu passo a vivenciar padrões para que aquilo se valide, para que aquilo venha validar na minha vida. Então, eu tenho sim que viver com uma mulher que seja a cópia da minha mãe. E eu vou procurar um homem que seja a cópia do meu pai, porque é o que está ali registrado no meu subconsciente. Então, como que a gente faz isso? Da mesma maneira que nós fizemos nos outros vídeos, nós vamos anotar todas essas coisas. Se eu tenho hoje um relacionamento conturbado, se eu tenho um relacionamento onde tem muita briga, tem muita confusão, o que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou, como padrão, vivenciando novamente? Quem é que vivia desse jeito? Eu estou me comportando como a minha mãe se comportava? Ou eu estou sentindo falta? Eu estou me sentindo abandonada da mesma maneira que eu me sentia quando criança por conta das brigas e confusões que havia dentro de casa? Porque tudo, é igual eu falei pra vocês, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós presenciamos, ouvimos, fica tudo aí registrado. É como se o nosso subconsciente escaneasse tudo isso e vai registrando. O subconsciente, ele é como uma criança. Ele não vai discutir com você. Aquilo que você fala que para ele é uma verdade.
e ele vai validar aquilo como verdadeiro. Então ele precisa procurar meios de validar aquilo que você sente, aquilo que está guardado, aquela emoção, aquela vivência, aquela memória. Então, mais uma vez, eu falo para vocês usarem o Ho'oponopono para limpar todas essas memórias, não só dessas vivências do hoje, dessa reencarnação aqui, dessa vivência agora, mas de todas as outras, inclusive da situação da Eva lá. A Eva ofereceu a maçã para Adão, convenceu Adão, mas Adão tinha o livre-arbítrio de escolher comer a maçã ou não. E ali, quando o Criador chega para Adão e pergunta o que estava acontecendo e tudo mais, a primeira coisa que Adão faz é o quê? Jogar a culpa na Eva. Ele tirou o corpo dele da reta e colocou a Eva. Entendeu? Agora você imagina toda a raiva, todo o julgamento, tudo que a Eva sentiu naquele momento, todo o ódio que ela sentiu de ser acusada daquele jeito, sendo que os dois comeram. Adão poderia ter falado, não, eu não vou comer, não vou desobedecer. O Criador falou que não é pra comer, se você quiser comer, você coma, eu não vou comer. Mas não, ele aceitou, comeu. Depois eu conto um pouco mais dessas histórias, porque pra mim tudo isso são fábulas, tá? Neville Goddard, ele deixa muito claro, e é muito verdadeiro isso se a gente parar realmente pra analisar com outros olhos. Se a gente for analisar a Bíblia como um livro metafísico, ele é um drama psicológico para o homem. Então, quando a gente começa a estudar com mais profundidade, você vai descobrindo várias verdades e essas verdades vão libertando a gente de um monte de dogmas. Então, a partir do momento que a mulher entende que ela não tem culpa de nada, ela não tem culpa se a Eva comeu, ela não é uma desgraçada, ela não é uma amaldiçoada, como muitos falam, que a mulher é amaldiçoada e por isso que o mundo tá como tá, por conta das mulheres, por conta da situação de Eva. Então, a partir do momento que você começa a limpar também com o Ho'oponopono e com o EFT, essas memórias de milênios atrás e todas as memórias que envolvem todo esse sofrimento feminino, você vai perceber que os seus relacionamentos vão ter mais saúde, vão ser mais saudáveis, que você não vai ter insegurança, que você não vai ter tanta tristeza e sofrimento. Porque muitas vezes essa culpa atrapalha também. E a gente carrega muitas vezes não, 100% inconsciente, porque é muito difícil uma pessoa falar assim, não, eu sinto raiva dos homens porque a Eva foi lá acusada, né? Porque a Eva foi julgada, porque por conta da Eva, Adão também foi expulso do paraíso, entende? Então são questõezinhas assim pra gente parar pra analisar e nós vamos entendendo que quanto mais a gente vai limpando tudo isso, mais saudável vai ser nos relacionamentos. E parar com essa questão de colocar a culpa no outro. Os homens colocam a culpa nas mulheres, as mulheres colocam a culpa nos homens. Se cada um fizer a sua parte, se eu enxergo no meu parceiro que ele age de certa forma que eu não gosto, se eu tenho raiva, então eu tenho que limpar a raiva que eu enxergo, o que ele faz que me traz raiva. Não é ele que me causa raiva, eu é que sinto raiva. Então, se eu limpo isso, se eu limpo essas questões, se eu limpo a insegurança, se eu limpo o medo, porque muitas vezes também nós temos medo de se apegar. Então, tem muita gente que pisa o pé na jaca porque ela não quer se apegar demais. Quando começa a se apegar, então ela precisa procurar alguma maneira, porque ela não quer ser abandonada, ela prefere que ela faça alguma coisa para que aquele relacionamento termine do que ela ser abandonada. Muitas vezes está enraizado também da maneira que você conviveu com o seu pai e a sua mãe. Você foi abandonado, seu pai é separado, você sentiu falta do seu pai, você sentiu falta da sua mãe. Esse abandono que você sofreu na infância, você também traz pro relacionamento. Então eu começo a namorar com uma pessoa, a gente tá indo super bem, a gente casa, daqui a pouco eu preciso, o negócio tá andando, tá muito bom, a qualquer momento ele pode me deixar ou ela pode me deixar. Então, ou eu vou trair, ou eu vou arrumar briga, ou eu vou surtar com ciúmes, ou eu vou arrumar alguma situação ali pra desfazer esse laço. Porque eu não quero que o outro me abandone. Então, vamos limpar, gente. Vamos limpar, limpar, limpar. O propósito da limpeza é ser feliz, é ter cura. Quanto mais limpezas emocionais nós fizermos, mais a gente vai se conectar com o Criador, mais nós vamos entrar no fluxo, né, do todo. Aí desbloqueia todas as áreas da nossa vida. As limpezas emocionais servem para desbloquear todas as áreas da nossa vida. E esse desbloqueio só acontece com as limpezas, é de extrema importância. Se é ressonante tem que limpar, e se não é ressonante tem que limpar também, porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter paz, todo mundo quer ter harmonia, todo mundo quer ter
prosperidade e abundância. E tudo isso só vem através de você fazer essas limpezas emocionais, esse monte de lixo que há milênios a gente vem carregando. Tá bom? Curtam esse vídeo, compartilhem. Se você vê que realmente tem alguma coisa aí que eu falei que ressoou com você, deixa um comentário. Eu vou ficar extremamente feliz e agradecida em poder te responder. Tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com o Criador e até o próximo vídeo.